Então, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente está hoje na nossa aula do dia 6 de abril. Essa nossa aula é referente à resolução da lista de exercício número 2. Essa lista de exercícios já foi até enviada para vocês na última aula, mas eu também estou enviando hoje para vocês novamente, porque eu espero que já tenham resolvido. Quem não resolveu, tem a oportunidade de resolver hoje, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês a resolução, dessa lista de exercício para verificar se vocês acertaram ou não, certo? Se vocês acertaram ou não, se conseguiram obter os mesmos resultados que o meu, se tá tudo ok. A questão número 1, ela pede pra gente que a partir do balanço patrimonial abaixo, esse balanço patrimonial que vocês estão vendo aí, para a gente determinar todos os indicadores de liquidez possíveis dessa empresa. Todos os indicadores de liquidez possíveis dessa empresa a partir do balanço patrimonial. Como vocês sabem, para calcular liquidez, a gente só precisa do balanço patrimonial. A gente não precisa de nenhuma outra demonstração contábil, somente do BP, somente do balanço patrimonial. Então, vamos calcular todos os indicadores de liquidez, possíveis utilizando esse balanço patrimonial dessa empresa. Aqui a gente tem uma visão mais completa do balanço patrimonial, com todas as suas contas, as contas do ativo, as contas do passivo, o ativo circulante, ativo não circulante, o total do ativo. A gente também tem todo as contas do passivo circulante, passivo não circulante, nosso patrimônio líquido também, quanto ao nosso patrimônio líquido, e todo o total do passivo. Então a gente dá um balancinho fechadinho, completinho, e a gente vai analisar, calcular, extrair das informações desse balanço patrimonial para a gente calcular os indicadores de liquidez dessa organização, dessa empresa. Recapitulando, a liquidez é o que? É a capacidade da empresa de honrar com seus compromissos com terceiros. Honrar seus compromissos com terceiros. Honrar os compromissos de curto prazo, as obrigações de curto prazo e também obrigações de longo prazo, certo? Então a gente vai começar a calcular, agora, os indicadores. Vou mostrar para vocês quais são os indicadores que a gente vai determinar a partir desse balanço. O primeiro indicador de liquidez que nós iremos calcular vai ser a liquidez corrente. A liquidez corrente, pessoal, é o que? É o cálculo onde a gente analisa o total do ativo circulante e o total do passivo circulante. A liquidez corrente nos dá a seguinte informação: será que o nosso ativo circulante ele consegue cobrir, ele consegue pagar todo o nosso passivo circulante, nossas obrigações de curto prazo? Então essa é uma relação, a liquidez corrente é essa relação entre o ativo circulante e o passivo circulante. Como é que é feito o cálculo? A gente pega o valor total do ativo circulante e divide pelo total do passivo circulante. Se vocês forem observar lá no balanço patrimonial, a gente vai pegar e fazer o cálculo. Vocês podem observar que o total do ativo circulante, dessa empresa é R$ 349 mil. E o total do passivo circulante é 275 mil, certo? Olha, aqui está o balanço patrimonial. Vocês podem perceber, o total do ativo circulante é 349 mil e o total do passivo circulante é 275 mil reais. A gente vai calcular a liquidez corrente pegando, utilizando, extraindo esses valores, o valor total do ativo circulante e o valor total, do passivo circulante. E como é que vai ser o cálculo? É o total do ativo circulante dividido pelo total do passivo circulante. Quanto é que vai dar esse resultado aí? Vamos fazer o cálculo. Olha, fazendo o cálculo, extraindo lá do balanço patrimonial, o total do ativo circulante é 349 mil reais, e o total do passivo circulante é 275 mil reais. 349 mil dividido para 275 mil é igual a 1,26. Ou seja, e aí, qual é a avaliação para a liquidez corrente dessa empresa? Ou seja, vocês podem lembrar lá que o que eu falei sobre avaliação de indicadores de liquidez. A
A avaliação mais clássica que tem é a seguinte: quanto maior, melhor. Liquidez é a capacidade de pagamento, né? A capacidade de honrar com as obrigações, honrar com os compromissos, com terceiros, certo? E a liquidez corrente, como tu analisa ativo circulante, passivo circulante, é a capacidade o quê? De todo o teu ativo de curto prazo conseguir cobrir todo o teu passivo de curto prazo. E pelas informações extraídas desse balanço patrimonial dessa empresa, a gente percebe que o ativo circulante dessa empresa consegue cobrir todo o passivo circulante da empresa, né? Quanto maior, melhor. Mas também tem aquela outra informação, né? Qual é o resultado mais satisfatório? Que seja acima de 1. Quando a gente faz o cálculo, o valor tem que ser acima de 1, certo? Significa o quê? Que tem até um excedente, certo? Que para cada, por exemplo, que para cada R$1, vamos imaginar que para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa tem quanto? R$1,26, 1,26. Ou seja, ela consegue cobrir, ainda tem um excedente de 26 centavos. É como podemos imaginar que para cada R$1.000, né? Que para cada R$1.000 de dívida de curto prazo, essa empresa tem R$1.260 para pagar. Ou seja, ela consegue pagar os 1.000 da dívida, na sobra 260. Né? Esse é o indicador aqui de liquidez corrente, 1,26. Tá bom. Essa liquidez corrente dessa empresa tá bom. Né? Deu acima de 1, quanto maior, melhor. Mas deu acima de 1, significa que a empresa tem condições de honrar, né, suas dívidas de curto prazo, utilizando seus ativos de curto prazo. Certo? Deu 1,26. Agora vamos analisar outro indicador de liquidez. Agora, pessoal, a gente vai calcular outro indicador de liquidez, que é a liquidez seca. A liquidez seca, ela analisa também a capacidade da empresa de honrar seus compromissos de curto prazo, utilizando o seu ativo circulante. Só que na liquidez seca, a gente não utiliza uma conta do ativo circulante, que é a conta estoques. Né? Eu já expliquei para vocês o motivo teórico, né, Então, né, a gente consegue na liquidez seca, analisar a capacidade de honrar com os compromissos de curto prazo utilizando as contas do ativo circulante. Porém, nós não utilizamos uma conta do ativo circulante, que é a conta estoques. Né? Eu já expliquei nas últimas aulas, né, a explicação teórica, né, do motivo de não utilizar o valor da conta estoques, porque segundo os especialistas em avaliação financeira, né, avaliação de empresas, gestão financeira, os estoques, né, têm uma liquidez baixíssima e tem uma imprevisibilidade, é imprevisível. Então não é recomendável que a gente utilize o valor da conta estoques para honrar compromissos, né? Então, para ser incluído em cálculo de liquidez. Então, na liquidez seca, a gente exclui do cálculo, né, de liquidez com os valores da conta estoques, certo? Então, vai ser todo o ativo circulante menos o valor da conta estoques dividido pelo passivo circulante. Então, vamos observar no balanço patrimonial, né, como é que vai ficar esse cálculo, como é que esses valores, né? A gente já sabe que o total do ativo circulante é 349 mil. Mas quanto equivale o valor da conta estoques? Porque a gente vai retirar do cálculo, né? Olha, pessoal, se vocês perceberem, né, a conta estoques, ela tem um valor de 115 mil reais. Ela vai ser retirada do cálculo. A gente pega o total do ativo circulante e subtrai do valor da conta estoques. Né? Para quem não identificou, tá bem aqui, ó, o valor da conta estoques. Né? Estoques de mercadorias, 115 mil reais. Esse valor vai ser retirado. Vai ser 349 mil menos 115 mil dividido pelo passivo circulante, o total do passivo circulante, que é 275 mil. Vamos ver qual vai ser o resultado, quanto vai ser o valor da liquidez seca. Então, pessoal, aqui nós temos o cálculo da liquidez seca, extraindo essas informações desse balanço patrimonial aí. Como eu falei para vocês, a liquidez seca é o ativo circulante menos o valor da conta estoque dividido pelo passivo circulante. O ativo circulante, o total nós sabemos que é 349 mil reais, menos o valor da conta estoques. Vocês viram que é 115 mil, dividido para 275 mil reais, que é o total do passivo circulante. Quando a gente subtrai, 349 mil menos 115 mil, vai dar 234 mil reais.
né? Aí a gente pega 234 mil, né, e divide por 275 mil, que vai dar quanto? 0,85, certo? Vocês já perceberam que o valor dessa liquidez aí é abaixo de 1. Significa que a empresa ela não tem condições, né? Ela não tem condições de honrar com os compromissos de curto prazo, né? Retirando, não incluindo, se ela não incluir o valor da conta estoque, né? Se ela não incluir os estoques no cálculo, né? Ela não tem condições de honrar seus compromissos de curto prazo. Ela tem uma dependência, ela tem uma necessidade da utilização do valor da conta estoques, certo? Isso não é tão recomendável. E vocês perceberam aqui, né, que deu 0,85, né? 0,85, ou seja, um valor menor que 1. Ou seja, que para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, a empresa só tem 85 centavos, pô. Ainda tá faltando. Ou seja, para cada R$ 100 de dívida de curto prazo, a empresa só tem R$ 85 para pagar. Ainda tá faltando. Para cada R$ 1.000 de dívida de curto prazo, a empresa só tem R$ 850 para pagar. Certo? Deu um valor menor que 1. E vocês perceberam, né, já que a gente está fazendo uma avaliação de empresa, a gente está percebendo que essa empresa aí, ela depende muito dos estoques da mesma, né? Ela depende muito dos valores dos estoques, da importância de vender essa mercadoria aí para poder honrar com seus compromissos de curto prazo. Se ela não conseguir vender essa mercadoria, ela não vai ter condições de honrar com seus compromissos de curto prazo. Isso não é bom. Certo? Isso não é bom. Como eu falei para vocês, a conta estoques é uma conta imprevisível. Você pode conseguir vender, você pode conseguir ter uma saída rápida de mercadorias, de estoque, pode conseguir vender, adquirir o produto, né? Pode ser que você consiga vender em menos de 12 parcelas e conseguir receber os valores ainda no exercício social, né? Que tá no período que tá valendo, ou tu pode vender, né, obter os valores desses estoques, dessas mercadorias na venda depois de 12 meses. Aí já vai ser o que? Já vai ser ativo o que? Não circulante, vai passar de 12 meses, algumas parcelas. Então não é recomendável que a empresa necessite, né, tanto da conta estoques, né, para sanar, para pagar dívidas de curto prazo. Vocês perceberam aí, né, que essa liquidez seca, aí vocês estão percebendo aí, pessoal, que essa empresa não tem condição de honrar seu compromisso de curto prazo, suas obrigações, sem a conta estoques, a dependência. Outra forma de tu reforçar isso, tu poderia fazer uma análise vertical aí e verificar, né, do total do ativo, quanto é que esses 115 mil aí tem de influência em percentual. Ou seja, isso aí também te dá uma análise, te ajuda. A gente está estudando isso, né, e na outra disciplina, né, de análise das demonstrações contábeis, certo? Mas, como vocês perceberam, né, essa liquidez seca foi um valor abaixo de 1. Outra situação de questão teórica que às vezes cai em prova. Eu falei para vocês que sempre o valor da liquidez seca vai ser menor que o valor da liquidez corrente, vai ser menor ou igual, mas geralmente é menor que a liquidez corrente. Até porque na liquidez corrente, pessoal, a gente inclui o valor da conta estoques. Na liquidez seca, a gente não inclui isso, a gente retira o valor da conta estoques. Ou seja, o total do ativo vai reduzir, né? Por exemplo, aqui, ó, 349 mil menos 115 mil. 115 mil de estoques, tu retirou, então o teu total do ativo passa a ser quanto? 234 mil. Deu uma reduzida. É óbvio que a tua liquidez seca vai ser um valor o quê? Menor do que o valor da liquidez corrente, Isso é óbvio, essa análise é óbvia, certo? E às vezes vem isso em prova, essa afirmativa. Tá corretíssima. É só você ter um raciocínio lógico de cálculo aqui e perceber isso, certo? Vamos agora calcular outro indicador de liquidez. Outro indicador de liquidez que a gente vai calcular agora é a liquidez imediata. A liquidez imediata, como é que é calculada? A gente pega o disponível dividido pelo passivo circulante. Disponível são todas as contas em que uma empresa consegue obter os recursos, o capital, o dinheiro em tempo rápido, né, de forma imediata, rapidamente. Caso ocorra algum problema, a empresa tem condições de obter esses valores.
né, caixa, a conta caixa, equivalente de caixa, saldo bancário, né, saldo em conta, né? Então a gente pega o valor do disponível e verifica se o disponível da empresa consegue cobrir o total do passivo circulante. Já falei para vocês até na última aula, é difícil que isso aconteça. É difícil que o disponível da empresa consiga cobrir as obrigações totais de curto prazo, ou seja, o total do passivo circulante. É muito difícil. Porém, não é impossível. Mas vamos analisar aqui no balanço patrimonial dessa empresa se o disponível dela consegue cobrir o passivo circulante. Olha, aqui está o balanço patrimonial, né? Aqui a gente tem o balanço patrimonial. Será que o disponível dela consegue cobrir o passivo circulante? Vamos calcular a liquidez imediata. A liquidez imediata é o disponível pelo total do passivo circulante. Pessoal, o disponível é óbvio que ele pertence são contas do ativo circulante. É óbvio, né? É o disponível, o capital imediato que a empresa consegue obter. Nesse balanço patrimonial, a única conta que pertence ao disponível, né, caixa e equivalentes de caixa, certo? Caixa e equivalentes de caixa, R$ 5.000. Aplicações financeiras não é disponível, né? Contas a receber também não é disponível, estoque muito menos, né? Nenhuma dessas outras contas aí pertence ao disponível da empresa. A única conta que pertence é caixa e equivalente de caixa. Caixa e equivalente de caixa equivale a R$ 5.000. A liquidez imediata vai ser o disponível 5.000 dividido pelo total do passivo circulante, 275 mil. Com certeza vai ser um valor bem baixo, né? Então vai ser, mas vamos fazer o cálculo. Aqui, ó, aqui nós temos o cálculo da liquidez imediata, né? 5.000, que é o disponível, caixas equivalente de caixa, dividido pelo total do passivo circulante, que é 275 mil. Olha o valor, 0,018, ou seja, um valor bem pequeno, né? Bem pequeno, bem abaixo de 1. Ou seja, o disponível dessa empresa não consegue cobrir de forma alguma o total do passivo circulante, né? 5.000 para 275 mil. Olha quanto é o valor da liquidez imediata, certo? Como eu falei para vocês, é difícil, muito difícil que o disponível de uma empresa consiga cobrir todas as obrigações de curto prazo dessa mesma empresa, certo? Aqui o valor, né, da liquidez imediata. Certo, pessoal? Então vocês estão percebendo que a liquidez imediata é baixíssima. Outra observação que eu posso fazer para vocês, né, que dessas contas aí, eu só sei o valor da conta caixa equivalente de caixa, né, R$ 5.000. Aplicações financeiras pode ser, né, uma conta que pertence ao disponível da empresa, ou seja, grana de forma imediata, dinheiro de forma imediata, aplicação financeira. Só que como nesse balanço não está sendo bem detalhado, porque tinha que ser aplicações financeiras de liquidez imediata, entendeu? Tinha que ter essa informação. Como vocês podem ver aí no balanço, tem ali o valor da conta aplicações financeiras, né, R$ 25.000. Só que para a gente poder utilizar esse valor dessas aplicações financeiras, aí tinha que ter qual informação? Aplicações financeiras com liquidez imediata, ou seja, a empresa consegue resgatar o dinheiro de forma imediata, rapidamente. Se ela precisar do dinheiro, ela consegue obter o dinheiro rapidamente. Como aí está só aplicações financeiras, nós não sabemos se essas aplicações financeiras são de liquidez imediata. Então é recomendável que a gente não utilize. Agora vamos imaginar que aí estivesse assim, aplicações financeiras com liquidez imediata. Aí quanto seria o disponível dessa empresa? Seria 30 mil, pô. Seria 5 mil do caixa equivalente de caixa, mais aplicações financeiras 25 mil, seria 30 mil. Aí tu ia pegar 30 mil e dividir pelo total do passivo circulante, 275 mil. Será que ia influenciar tanto? Óbvio que não. Também ia ser um valor abaixo de 1. Também ia ser um valor bem pequeno, certo? Bem pequeno mesmo. Então, fiquem atentos a essas pegadinhas. Aplicações financeiras com liquidez imediata tem que vir afirmando se é liquidez imediata ou não. Se for aplicações financeiras com liquidez imediata, é uma conta, né, que faz parte do disponível da empresa. Ou seja, tu consegue obter esse dinheiro, essa grana rapidamente, de forma imediata você tem a grana, certo?
Então, agora a gente vai calcular o outro, tá faltando somente um indicador, né, que é a liquidez geral. Vamos calcular a liquidez geral. E como vocês podem observar aqui no material, né, a liquidez geral ela é calculada como? Tá aqui a fórmula, né? Liquidez geral é igual ao ativo circulante mais o realizável em longo prazo. Né? O realizável em longo prazo é uma conta específica, é um grupo de contas específicas do ativo não circulante. Mas não são todas as contas do ativo não circulante que entram no cálculo da liquidez geral. Eu já expliquei isso para vocês na última aula, certo? Então a liquidez geral é ativo circulante mais o realizável em longo prazo, né, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Então nessa questão, nesse balanço patrimonial, como é que fica, né, esse cálculo aí? Vamos analisar. Olha, a gente vai ver aqui a liquidez geral, né, o valor aqui do ativo circulante. O total do ativo circulante a gente sabe, né, vai ser 349 mil reais, mais o total, né, o total do realizável em longo prazo. Né, quais são as contas que pertencem ao realizável em longo prazo? Vocês podem perceber aí que nesse balanço patrimonial não está bem detalhado, não está dividido por quais são as contas, né, que pertencem ao ativo não circulante. É o realizável em longo prazo e o permanente. Mas no cálculo da liquidez geral, as contas que pertencem ao permanente não entram no cálculo, só entram as contas que pertencem ao realizável em longo prazo, certo? E aqui nós temos, ó, contas a receber de longo prazo, né, LP. Contas a receber de LP, 70 mil. Essa aí pertence, essa conta pertence ao realizável longo prazo. Ativo imobilizado. Ó, a gente sabe que o imobilizado não é ativo realizável a longo prazo. Ele é o que? Ativo permanente, não entra. Né? Depreciação muito menos. Ativos intangíveis também não entra no cálculo da liquidez geral. Intangível e imobilizado não entra no cálculo da liquidez geral. Então aqui o que vai ser utilizado então somente o valor o valor dessa conta aqui, ó, contas a receber de longo prazo, 70 mil reais. 70 mil reais, tá aqui. Contas a receber de LP de longo prazo, 70 mil. Essa conta aqui pertence ao realizável a longo prazo. Ativo imobilizado e intangível não entra no cálculo da liquidez geral, porque ativo imobilizado e ativo intangível tem uma liquidez baixíssima. Baixíssima. Então, como aqui é cálculo de liquidez, esses valores não vão entrar no cálculo, porque a liquidez desse tipo de conta aí, né, dessa classificação de contas, não entra, é uma liquidez muito baixa, certo? Aí a gente vai somar então o total do ativo circulante, 349 mil, mais o que? O valor do ativo realizável a longo prazo, que é 70 mil, que é essa conta, contas a receber de LP. A gente soma e divide pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. O total do passivo circulante é 275 mil reais. E o total do passivo não circulante é 84 mil, certo? Aí a gente vai fazer o cálculo e verificar quanto que vai dar essa liquidez geral. Lembrando que a liquidez geral é a capacidade dessa empresa de honrar com seus compromissos de curto prazo e os compromissos de longo prazo, que ultrapassa, que excede o valor de um exercício social, ou seja, que passa de 12 meses. Será que essa empresa, vamos analisar a liquidez geral dela, será que essa empresa tem capacidade de honrar com os compromissos de longo prazo também? Vamos calcular então a liquidez geral dela aí, para a gente verificar. Então, pessoal, aqui está o cálculo da liquidez geral, né? Liquidez geral, ativo circulante, mas todo o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Quanto é o valor do ativo circulante? 349 mil reais, é só verificar no balanço, mais o valor do realizável a longo prazo, 70 mil reais, porque a única conta que pertence ao realizável a longo prazo é a conta contas a receber de LP, ou seja, contas a receber de longo prazo, 70 mil, dividido por todo o passivo circulante, que é 275 mil, mais o total do passivo não circulante, né, que é 84 mil, certo? Aí vamos somar, 349 mil mais 70 mil é 419 mil, dividido, 275 mil mais 84 mil dá 359 mil. Aí tu pega 419 mil, divide por 359 mil, vai ser igual a 1,16. Ou seja, deu um valor acima de 1.
O que isso significa? Significa que essa empresa tem condições de honrar com seus compromissos de longo prazo também, de um valor acima de 1, certo? Então, para cada R$ 1 de dívida de longo prazo, a empresa tem 1,16 para pagar, né? Ela tem um valor acima de 1, ou seja, essa empresa, por essa análise dos indicadores de liquidez, essa empresa ela tem condições de pagar suas dívidas de longo prazo também, a partir da avaliação desse balanço patrimonial dessa empresa, certo, pessoal? Então aqui a gente discutiu o cálculo de todos os índices de liquidez, né, de todos os índices de liquidez desse balanço, tá? Vamos passar para a parte 2 da videoaula, realizando o cálculo, apresentando a resolução das outras questões.